Hoje pela manhã, o presidente Lula concedeu uma longa entrevista coletiva onde abordou vários assuntos, entre eles o equilíbrio fiscal, taxas de juros, controle da inflação e a aprovação das novas regras do licenciamento ambiental, aprovadas pelo Congresso na semana passada e que agora dependem da sanção presidencial. Durante a coletiva, Lula foi perguntado se concorda com as novas regras e justificou a morosidade do IBAMA para a concessão de licenças ambientais à falta de pessoal. Só para você ter ideia, quando eu votei em janeiro de 2023, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha quando eu saí em 2010. 15 anos depois. Então, obviamente que nós sabemos que muitas vezes a morosidade do IBAMA não é nem má fé. Muitas vezes é a falta da quantidade de especialistas e muitas vezes é a exigência, da capacitação técnica que as pessoas precisam para fazer as coisas. Porque se o IBAMA der uma autorização precipitada, quem vai para cima dele é o Ministério Público. Então eles também têm preocupação, eles também têm muita responsabilidade. E é por isso que muitas vezes eles são muito exigentes. O que nós precisamos é ter paciência de que nada deixa de ser resolvido sentado numa mesa de negociação conversando. E é isso que nós fazemos. Quando não tem solução, vem para a minha mesa e a gente decide. O senhor concorda com essas novas regras? Eu não conheço as regras. Eu não conheço as regras ainda. Isso vai chegar para mim analisar, já chegou, deve ter chegado já, na Casa Civil, depois vai chegar para mim. Quando chegar, eu vou te dizer se eu concordo ou não com as regras aprovadas. Em relação à taxa de juros, Lula acredita que a partir de agora, a tendência é que o Banco Central comece a reduzir a Selic. A inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado porque, mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. Eu às vezes fico chateado quando eu vejo alguém dizer não, a economia está crescendo, vai causar inflação. Se para controlar a inflação for preciso ter fome, não é possível a gente aceitar. É preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação. Sobre o equilíbrio fiscal, o presidente deixou claro que não vai abrir mão dos programas sociais, ferramenta para a redistribuição de renda, e atribuiu o déficit público à quantidade de isenções fiscais concedidas pelos governos anteriores ao setor empresarial, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefício aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É muito dinheiro. Mas por que eu vetei a questão da desoneração? E entramos na Suprema Corte. Porque você desonerou para a parte mais rica da sociedade e não gerou um emprego. Não gerou emprego, não gerou uma estabilidade para nenhum trabalhador. Ou seja, você beneficia quem pode para prejudicar quem não pode. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Vamos convocar o Miguel Daoud, não? Para comentar esse tema, né, Daoud? Lembrando que exatamente hoje o presidente Lula sancionou uma lei que foi aprovada pelo Congresso, né, que reajusta os salários dos servidores públicos e que isso vai impactar nos cofres públicos 74 bilhões de reais em 3 anos, né? Aí eu te faço a pergunta, né? O Lula acabou de falar sobre essa questão da desoneração da folha do setor produtivo. A gente também não tem que discutir o outro lado, a questão dos gastos públicos? Como é que esses gastos públicos estão sendo feitos em termos de eficiência para que a gente possa encontrar esse equilíbrio fiscal, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu ouvi atentamente, né, a fala do presidente nesses cortes aí que você colocou e também ouvi durante quase 1 hora o presidente falar com a imprensa. O presidente tem uma argumentação que muitas vezes não condiz com a realidade. Quando ele fala, o IBAMA tem
tenha 700 funcionários a menos. Sim, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos. Quando ele fala do orçamento, a gente sabe que 94% hoje do orçamento do país estão comprometidos com gastos de pessoal, gastos com viagem, gastos desnecessários, até que ponto. E ele não admite fazer uma reforma administrativa. Hoje nós temos altos salários que acabam levando, né, a injustiça social, onde nós temos milhões e milhões de pessoas que vivem até com um salário mínimo, né? Então, o discurso dele tem aí algumas contradições em relação a muita coisa, né? Outra coisa, ele disse da norma ambiental, né, que foi aprovada pelo Congresso. Ele sabe que essa norma ela visa adaptar a nossa realidade a uma necessidade. Não tem sentido você ter na Amazônia em torno de 30 milhões de habitantes, sendo lá que 1 milhão vive em miséria absoluta, porque não pode conviver com a exploração sustentável da floresta. Então, existe aí uma série de coisas. Bom, mas vamos focar no que interessa, Pedro. Nós falávamos aqui outro dia do SPP, né, que é uma estratégia que o governo usa, é o SPP se pegar, pegou. Foi o caso do IOF. Parece que está pegando, viu, Petro? Nós vimos ali o Alcolumbre, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, estava o vice-presidente, Gleisi Hoffmann, Jacques Wagner, o líder do governo. Então, eles estavam ali já todos unidos e já chegaram à conclusão que o IOF vai precisar ser feita uma adaptação. Quer dizer, você não usa o IOF para aumentar a tributação, mas vai ser assim. Vai tirar a taxação do risco sacado, que é aquele risco que as empresas, hoje, 80% do nosso comércio usa a maquininha, o cartão, que esses créditos, né, que venceriam em 30 dias, menos talvez em algum cenário, os bancos antecipam e o governo imputou ali uma tributação de 3,5%. Mas a tributação do cartão, isso aí parece que ele vai tirar, mas vai desonerar, né, que aí eu acho que é um aspecto que eu concordo com ele, não tem sentido a nossa economia ter 800 bilhões de isenções tributárias para setores, muitas vezes, que não retribuem, né, esse benefício da sociedade para eles. Vamos ver, né, essa história que só vai analisar no domingo que vem, ou seja, na segunda-feira, né, depois do dia 8, é porque os deputados agora estão em festas juninas, né? Então não dá para antecipar devido a isso. E durante esse período, o IOF vai continuar sendo tributado e cobrado das pessoas, né? Com certeza. Enfim, Petrin, é isso que a gente aqui, eu acho que quem assiste o Canal Rural, quem nos acompanha há muito tempo, sabe que nós sempre batemos nessa tecla. O governo, do jeito que vai, tem que cortar gasto, não adianta você adaptar a tributação sem que você diminua o custo do Estado, que é, sem dúvida nenhuma, muito pesado. Mas o nosso papel, dentro dos princípios democráticos e da liberdade de imprensa, é exatamente criticar isso. Certo, perfeito. Daúde, obrigado, uma boa noite e até amanhã temos extensão do RN. Boa noite, Daúde.